Fala! Eu sou o Wellington do Responde Aí e vamos bater um papo sobre representação numérica. Olha lá, então eu posso representar os números de diversas formas diferentes, com diversos jeitos diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3 casos do valor de π, né? Então eu poderia escrever π como sendo 3,14, ou π como sendo 3,1416, acrescentando essas duas casas decimais. Ou ainda escrevendo π como 3,141593. Beleza? O que está mudando aqui é a precisão do meu número, a quantidade de casas decimais, tá bom? Então, eu tenho diversos jeitos de representar o mesmo número, tá? E aí, olha lá. Vamos falar um pouquinho, nessa história das representações, do que a gente chama de base, tá bom? E quais são as bases que a gente usa, tá? Base tem a ver com a quantidade de símbolos que a gente usa num sistema de numeração, tá bom? Então, olha lá. A base, primeira base que a gente fala é a base decimal, tá bom? Por que ela tem esse nome, né? Base decimal. Ela tem 10 símbolos aqui, né? Ó, do 0 ao 9, completando 10 símbolos, tá bom? Para fazer a representação de números, tá? Uma outra base que eu tenho aqui é a base octal. A base octal, ela tem 8 elementos, de 0 a 7, tá bom? Uma outra base que a gente usa bastante também é a base binária. Ela tem 2 elementos apenas, ou é 0 ou é 1. E todos os números são escritos desse jeito aqui, tá bom? Ou eu tenho a mais curiosa de todas, que é a base hexadecimal, tá bom? Ela tem 16 símbolos, né? Ela vai de 0 até 9, e quando acabam os elementos da base decimal, ela vai de A até F, tá bom? Usando as primeiras letras aí do alfabeto. Legal? Essas são as bases mais famosas que a gente usa para representar a numeração, tá? E aí, olha lá. Como que eu faço para representar um número utilizando essas bases, né? Então, olha lá. Como que eu represento o número 257 na base 10? Esse 10zinho pequeno aqui, fora do parênteses, significa a base, tá? Na base 10. Então, o que eu posso escrever aqui é que eu tenho 7 unidades. 7 unidades na base 10 é 7, tá bom? Vezes a base elevado a 0, tá bom? Então, eu sempre estou usando o número vezes uma base elevado a um expoente que conserva a magnitude desse número, ou conserva o tamanho, magnitude, tá bom? Então, olha lá, depois eu tenho, se eu somar aqui, ó, eu teria que somar 50 para formar o 57. Então, é 5 vezes 10, que é a base, a primeira, tá bom? Mais os 200 da centena. Então, é 2 vezes 10 a 2, tá bom? Eu escrevi 257 utilizando as bases do sistema decimal, tá bom? A base decimal. Vamos ver um número binário, então, ó. Esse número binário aqui, ó, 100-101, tá? Para representar os números binários, olha o truque que eu vou mostrar para você aqui agora, ó. Começando daqui, desse último cara, para lá, coloca os números em cima assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? E aí agora na hora de escrever, do mesmo jeito que você escreveu aqui em cima, você vai escrever o binário. Só que você só faz a conta onde tem 1, onde 0 vezes qualquer coisa é sempre 0, né? Então vai ficar 1 vezes a base, que é 2, tá bom? Nossa base 2, elevado a 5, ó, que é o número da magnitude aqui, ó, tá bom? Mais 1 vezes 2, que é a base, elevado a 2, que é essa magnitude aqui, ó, esse expoente aqui. Mais 1 vezes 2, que é a base, elevado a 0, tá bom? Escrevi esse número binário utilizando as bases, tá bom? Isso vai me ajudar, por exemplo, na hora de converter os números, tá bom? Então vamos adiante, olha lá. Mas como, falando em conversão, como que eu converto, por exemplo, de decimal para binário, tá? Vamos pegar aqui o caso, por exemplo, do número 37 na base 10. Quanto que ele vai ser na base 2, tá?
Então você vai fazer o que a gente chama de divisões sucessivas, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir 37 pela base, que é 2, tá bom? E eu vou fazer isso sucessivamente, ó, até chegar no zero. Então, ó, 37 por 2, 18, sobra 1. 18 por 2, 9, sobra 0. 9 por 2, 4, sobra 1. E assim eu vou indo até chegar no zero, tá bom? Esse número em laranja, ó, desde esse elemento aqui, ó, até o último, é a minha representação binária do número 37. Então eu sei que o meu número 37, ó, nesse sentido aqui, tá bom? Ó, subindo a escadinha. Então o número 37 vai ser 0, 1, 2 zeros, 1, 0, 1. Tá bom? Esse 0 à esquerda aqui você não precisa colocar. Você pode começar do primeiro elemento 1 aqui, tá bom? Beleza, então aprendemos a converter decimal para binário. Olha lá. Vamos ver agora como que eu faço ao contrário, binário para decimal. Aí é só escrever fazendo uso das bases, tá bom? Então olha lá, vai usar aquela mesma regrinha. Vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí você sabe que isso aqui está dando 1 vezes a base elevada a 5, mais 1 vezes a base elevada a 2, mais 1 vezes a base elevada a 0. Se você resolver essa continha aqui, ó, você está vendo que isso aqui vai dar 37 agora na base 10. Tá bom? Muito, muito legal, né? Mas e se tiver parte decimal? Se o meu número tiver uma parte decimal? Por exemplo, aqui, ó, 5.8125, que está na base 10, como que eu coloco ele na base 2? Bom, o primeiro passo é o que a gente já viu. Converte a parte inteira. Então, parte inteira aqui é 5. Para converter ela, é só fazer divisões sucessivas, tá bom? Então, o 5 aqui, ó, na base 10, ele vai ser a mesma coisa que 101 na minha base 2, tá bom? Olha que legal, hein? E aí o que eu vou fazer agora com a minha parte que não é inteira, com a minha parte decimal? Eu vou convertê-la também, né? Sobrou da parte decimal 0.8125, e aí o que a gente faz é a regra do multiplica por 2, tá bom? Então eu vou pegar esse número aqui, ó, e vou multiplicar por 2, vai dar 1.625. E aí eu pego só a parte decimal aqui, ó, copio aqui embaixo, ó, 0.625 e multiplico por 2 novamente. Tá dando 1.25. Pega só a parte decimal e multiplica por 2 de novo. 0.25, tá bom? Vezes 2 vai dar 0.5. Pega só a parte decimal e multiplica por 2 de novo. Vai dar 1. Sempre que der 1 inteiro, eu posso parar, tá bom? Ou se começar a repetir os valores, porque aí você sabe que seu número é uma dízima. E aí percebe, ó, que essa coluna aqui, ó, tem só números ou 0 ou 1. E aí você vai pegar de cima para baixo para escrever o seu número. E aí convertendo, você vai ter 101, que era a parte inteira, ponto 1101. 1101 na base 2 agora, tá bom? Então esse número é 5.8125 mais na base 2. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!